Que bom que você está aqui. Amém. Gente, que maravilha. A nossa igreja, quem se sente abençoado de fazer parte dessa igreja? Eu me sinto. É muito lindo ouvir um testemunho desse, né? De um casal maravilhoso. Eles estão até aqui na frente. Eles têm um grupo de conexão incrível. Quem quiser comer bem, finge que você está interessado em ir no grupo de conexão, mas você não está. Você está interessado em comer. O tema do grupo de conexão deles é gastronomia. Olha só que coisa linda. Então, cada semana é um tema diferente. É japonês, é italiano, é hambúrguer. Coisa linda. E eles ficam postando as fotos no grupo para dar inveja nos outros. Porque lá em casa, a gente pede pizza toda semana. É uma vergonha a gente postar alguma foto, né, na frente da deles. Mas nós somos uma igreja abençoada, gente. Eu amo fazer parte de um grupo de conexão. Ontem, eu e minha esposa, eu e a Melina, a gente estava fazendo curso de casais, maravilhoso. E você pergunta, né, mas Mauricinho, qual o problema que você está no seu casamento para você precisar fazer o curso de casais? Eu não estou com problema nenhum e não vou continuar a não ter problema, porque eu estou fazendo o curso. Né? A gente investe em curso de formação técnica na nossa área e expansão e vai e paga R$5.000 para estar dentro de uma palestra de coach e tal. Por quê? Porque você quer se formar. E às vezes a gente ignora o nosso casamento, cara. Melhor coisa, a coisa que você deveria mais proteger, mais cuidar. Então a gente está cuidando do nosso casamento e graças a Deus a gente faz parte de uma igreja que preza por famílias, preza por casamento, e a gente tem feito isso. Então, estou falando tudo isso porque a igreja não para. A gente está aqui, hoje é apenas a ponta do iceberg do que acontece na vida da igreja, e eu espero que você faça parte de outros momentos da igreja, outras coisas, não se limite a estar aqui. E hoje eu queria falar com vocês sobre avanço. A gente está aí já pré-conferência, né? Quem é que está animado para a conferência, amém? Estou animado, queria falar sobre avanço. E eu não sei você, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei se o carioca, ele odeia de paixão ou ele, às vezes, até ama um pouco fila. Eu odeio, gente, eu odeio. Se eu tivesse, Deus me livre, mas só para você entender, se eu tivesse gerenciando o inferno, eu ia botar uma fila na porta. Não só você vai ter que ir para o inferno, você vai ter que passar por uma fila. Porque eu odeio fila, é uma tortura, né? Quem é que gosta de fila no trânsito, gente? Alguém? Ficar ali paradinho, só para vir alguém e te cortar, né? Alguém aqui já foi liberto de fila de banco? Graças a Deus, eu acho que eu nem lembro a última vez que eu fui no banco ficar na fila. Graças a Deus. Coisa pior do mundo era você ficar naquela fila do banco, né, gente? Tem alguém que ainda vai no banco ficar na fila? Não? Ninguém? Graças a Deus. Eu fui liberto, você também. Coisa boa é fila de Detran, né, gente? E renovar a carteira. Aí você vai marcar no site. Aí eu moro aqui, né, na Barra, Recreio. Só tinha lá em Bangu, glória a Deus. Fila para chegar em Bangu, fila para renovar a carteira. Supermercado, eu tenho um trauma. Gente, fila de supermercado é horrível. Eu tenho um trauma que a minha mãe, quando era pequena, eu era pequeno, ela fazia o seguinte: quem são as mães que fazem isso? Filhinho, fica aqui na fila. E eu falava, não, mãe, não vou ficar. Não, você fica aqui, que as compras já estão prontas, né? Tava ali. Eu sabia que não estavam prontas. Fica aqui na fila, a gente já terminou, que eu vou ali só pegar a salsinha, né? E aí ficava eu lá igual um pastel, esperando. Aí o que acontecia? Chegava a minha vez antes dela voltar. Eu não sabia o que fazer. Aí ficava assim, moço, não, calma. Aí, pode passar o próximo. Aí passava. Aí pode passar o próximo. Aí vinha ela, depois de meia hora, com outro carrinho, né? Empurrando assim, pronto, a salsinha com mais um... Não, odeio fila, gente, odeio. Eu tenho trauma dessa... Espera aqui, fica aqui. Né? Fila de hospital. Gente, você já está passando mal. Você já não queria estar ali. E você chega lá e ainda tem que passar por uma fila. Né? A melhor de todas. Central de atendimento telefônico. Quando te colocam na musiquinha, sabe? Você, não me coloca, vou te colocar em espera. Já era. Você vai ficar ouvindo aquela música ali até só os perseverantes conseguem falar de novo com alguém, né?
fila. Mas eu digo isso porque todo mundo odeia isso, né? Mas ao mesmo tempo, carioca. E ontem a gente chegou no prédio, no nosso condomínio, e no condomínio do lado tinha uma fila, tinha uma festa de junina, né? De São João, sei lá como é que fala hoje. Não é São João, é pecado em festa de São João, então a gente vai na festa junina. Aí, eu chegando lá, né, vou comprar um pastel, um espetinho. Aí eu perguntei pra pessoa, né, que tava numa fila. Essa fila é do espetinho de carne? Aí ela, eu acho que é. Pô, mas se você acha que é, então o que você tá fazendo aqui, né? Não, mas caso seja uma fila, eu quero estar na fila. Você já, né, qualquer coisa, tem uma fila, a pessoa tá. Ah, mas e se você não quiser estar nessa fila? Mas caso eu queira estar, né? Caso eu queira estar nessa fila, eu quero estar aqui. Então, às vezes, eu acho que o carioca gosta um pouquinho de uma fila, sabe? Gosta de estar ali esperando. Mas por quê, gente? Por que isso? Por que a gente odeia ficar esperando na fila? Porque todo mundo quer que chegue a vez. Não é a melhor sensação do mundo quando você fala assim, ó, você está numa fila qualquer, e aí a pessoa lá da frente do balcão fala o seguinte, alguém vai pagar em cartão? Aí ninguém na sua frente fala, aí você vai passar na frente de todo mundo, coisa gostosa, né, gente? Que sensação maravilhosa. Meu Deus, você parece estar sendo abençoado por Deus ali naquele momento. Eu fui favorecido pela graça de Deus. Jesus morreu na cruz por mim para isso, para eu avançar essa fila aqui. Você quer passar na frente de todo mundo, você quer avançar. A realidade é essa, que todos nós queremos avançar. Ninguém aqui gosta de perder tempo, ficar parado, ficar preso no trânsito, ficar preso atrás de pessoas. A gente quer avançar e a gente está vivendo o ano do avanço. Nós estamos no ano do avanço e a nossa conferência agora em julho vai abordar exatamente esse tema, avançando na graça. Avançando na graça. Deus não quer que você fique parado. Deus não quer que você fique parado. E a realidade é a seguinte, existem várias formas da gente avançar na vida. E existem vários destinos para o qual a gente pode avançar, não é verdade? Você pode avançar em diversas áreas, em setores, para lugares diferentes. Cada um pode estar avançando para dois lugares completamente diferentes, mas os dois avançando, os dois indo para frente. Agora, hoje eu queria falar com vocês sobre avançando para perto de Jesus, porque, ouve isso aqui, só existe um lugar para onde você possa avançar de verdade. Só existe um lugar para onde você possa avançar de verdade, que é para mais perto de Jesus. Então, avançando para perto de Jesus. Todo e qualquer outro avanço que você possa ter, ele é temporário, ele é relativo, ele é passageiro, ele é corruptível, ele não dura. Agora, quando a gente avança para perto de Jesus, a gente está verdadeiramente avançando. Esse é o verdadeiro avanço, é um avanço que vai te levar genuinamente para lugares mais altos, lugares melhores. Então você pode repetir isso comigo, avançando para perto de Jesus. Fala aí. Amém. Então vamos ver, o que Paulo fala sobre isso? Tem uma passagem em Filipenses 3, de 12 a 14, que se você já está na igreja há algum tempo, você provavelmente já ouviu essa passagem, já leu isso na Bíblia, e eu queria hoje fazer com que essa passagem seja a nossa passagem base para o que a gente vai falar aqui hoje. Filipenses 3, de 12 a 14, fala o seguinte, isso aqui é Paulo escrevendo uma carta à igreja dos Filipenses. E ele diz o seguinte, não que eu já tenha obtido tudo isso. Então, a gente pegou a carta aqui no meio, né? O que ele está falando? Paulo está dizendo o seguinte, ele vem falando sobre conformidade a Cristo, sobre nos parecermos com Jesus, sobre sermos igual a Cristo. Um pouco antes desse trecho aqui, ele fala aquela passagem famosa também que todo mundo já leu, né? Jesus sendo igual a Deus, não se
usurpou dos seus poderes, não se agarrou, mas se despiu da sua glória e se tornou como um homem e serviu e morreu em morte de cruz, e sejamos igual a ele. Então, Paulo vem falando sobre sermos igual a Jesus, sobre atingirmos a perfeição de Cristo, sobre imitarmos a Jesus. E aí, nessa passagem que a gente pega aqui, a gente entrou nesse trem andando aqui, que ele fala o seguinte, Filipenses 3,12, não que eu tenha obtido tudo isso, essa conformidade a Cristo, o parecer igual a Jesus, o ser igual a Jesus, eu já não consegui isso. Eu ainda não consegui isso. Ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Olha só o que Paulo está falando. Eu não atingi ainda a perfeição, eu não sou igual a Cristo 100%, mas eu prossigo para alcançá-lo. Gente, não há nada nessa vida, não há nenhum momento onde nós tenhamos a possibilidade, que nós não tenhamos a possibilidade de avançar. Não existe nenhum momento, o dia que você fala assim, chegou, não preciso mais avançar, você vai se surpreender que você vai abrir o seu olho e vai estar lá no céu, porque só lá é que não tem mais avanço, só lá que não tem mais progresso. Aqui nessa terra, todos nós temos que ter essa disposição e essa mentalidade que Paulo tinha, de que não alcancei ainda não fui aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois, para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Olha só o que ele fala. Para isso, eu fui alcançado por Cristo Jesus. Em outras palavras, quando você entra nessa jornada de ser cristão, de se parecer igual a Jesus, de avançar em direção a Jesus, você na verdade descobre o seu propósito, você descobre para o que você foi criado. Você descobre um motivo para viver nessa vida, para alcançar algo nessa vida. A gente fala muito sobre santificação e a gente entende que santo, quem sabe, santo é ser separado de algo, não é isso? Todo mundo sabe disso? Essa garrafa aqui, ela é santa, então quer dizer que ela foi separada de tudo que a contamina. Mas também tem um outro aspecto. Tudo que Deus santifica, Ele separa mas Ele também separa para algo, para uma utilização. Então, só um parênteses aqui, para a gente depois continuar. Os objetos no templo, lá do Antigo Testamento, tinha o templo de Salomão e tinha todos aqueles objetos santos. Eles não só eram santos porque eles eram separados de algo, mas porque eles tinham um propósito, uma utilização específica. O sacerdote, ele era santo não porque ele era separado do pecado, mas porque ele também era separado para fazer algo, para servir, para estar ali intercedendo. E agora a Bíblia fala que todos nós somos santos, então nós somos separados do mundo, do pecado, dessas coisas, mas também nós somos separados também para algo. Você está entendendo o que eu estou falando? E Paulo diz exatamente isso aqui. Prossigo para alcançá-lo, pois para isso, o meu propósito, o meu destino é esse. Eu fui alcançado por Cristo. E ele continua no versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. E se ele parasse por aqui, seria horrível, né? Imagina. Olha, eu não alcancei e acabou a história. Não. O que eu fazer então? A pessoa que está lendo, nós que estamos lendo essa carta, a gente tem que se perguntar, Paulo, pelo amor de Deus, me diz o que fazer então. O que a gente pode fazer? Se a gente não alcançou, o que a gente faz então? E ele continua falando, mas uma coisa faço. Fala comigo, uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E aí, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, fala dos seus erros, dos seus pecados, das mágoas que você possa ter guardado, deixe isso para trás, larga isso para lá. Fala também das suas conquistas, dos seus sucessos, das suas vitórias, daquilo que você se gaba, que você segura com todo a sua força e você fala, cara, isso aqui ninguém me tira. Larga isso, deixa isso para trás. O que para trás ficou, para trás fica. Eu deixo e esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo,
a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo faz, então? Já que a gente ainda não alcançou os sermos aperfeiçoados, já que a gente não obteu, a gente ainda não tem essa conformidade a Cristo de maneira plena, o que a gente faz? A gente se esquece do que ficou para trás e a gente avança. Avança para o alvo, para as coisas que estão diante. E Paulo diz aqui o alvo, né? Não é para um alvo. E era exatamente isso que eu estava falando aqui no início. Você pode ter várias áreas na sua vida que você queira avançar, mas de todas elas, o principal avanço que você tem que fazer, o verdadeiro, o que vai importar no final, é o avanço para o alvo. E quem é o alvo, gente? Jesus. Jesus. Resposta de escolinha dominical. Se você está na escolinha dominical, eu cresci, né, na escolinha dominical, nasci quase que dentro da igreja, e eu aprendi o seguinte: qualquer coisa que a tia perguntar, se eu falar Jesus, eu vou acertar. Então ela faz uma pergunta, Jesus! Sempre vai estar certo de alguma maneira. Então, qual é o alvo, gente, que a gente avança? Jesus. Amém. Gente, o apóstolo Paulo, ele estava expondo aqui como que ele lida com essa natureza que a gente vive hoje, com essa realidade que a gente vive hoje, de termos sido nascidos de novo. Você que aceitou Jesus, você que nasceu de novo no Espírito, seu espírito foi completamente recriado, a sua alma está em transformação, e aí existe esse duelo, né? essa dupla realidade, onde nós somos feitos iguais a Cristo, mas agora a gente precisa ao mesmo tempo avançar em direção a Cristo. É exatamente isso que ele está falando aqui. Como que eu lido com meus erros, com o meu passado? E ele demonstra isso, né? Como que deve ser a vida de um cristão. Como que deve ser a vida de um cristão em relação a isso, aos erros que você comete, ao seu passado, à realidade que a gente vive nesse mundo. E como que ele... qual é o remédio, qual a solução que ele dá? Avançando para perto de Jesus. Avançando para perto de Jesus. O que eu faço com o meu passado? Você esquece e avança para perto de Jesus. O que eu faço com esse jeito que eu sou e que eu não... esquece e avança para perto de Jesus. O que eu faço com a minha vida? Eu quero avançar em tantas áreas e às vezes eu não consigo. Esquece e avança para perto de Jesus. É o melhor e o mais importante avanço que você pode ter, que você pode fazer. Tem um pregador do século XIX, um pregador em inglês chamado Charles Spurgeon. Ele talvez seja o maior, se não for o maior, está nos top 5 maiores pregadores da nossa época, da nossa história recente. Ele pregou milhares de sermões e ele foi muito, muito, muito influente. Até hoje né, pela registro que a gente tem dele. E ele disse o seguinte: a autossatisfação é a sepultura do progresso. Aquele que se considera perfeito, provavelmente nunca o será. Olha isso, gente. A autossatisfação é a sepultura do progresso. Aquele que se considera perfeito, provavelmente nunca o será. O que ele estava querendo dizer aqui? Esse pregador, ele estava falando exatamente o que Paulo estava falando em Filipenses 3. Que nós precisamos avançar. Sempre há espaço para melhora, sempre há espaço para avanço, sempre há espaço, sempre há oportunidade para você melhorar a sua vida e se parecer mais com Cristo. Então, gente, a vida do cristão, a minha vida e a sua vida, tem que ser caracterizada por uma coisa: por um avanço constante. Se a gente nunca consegue atingir nessa terra, então, nós como cristãos temos que estar constantemente avançando em direção a Jesus. E olha só o seguinte: esse avanço em direção a Jesus não significa uma vida sem lutas. Não significa que você não passe por dificuldades, não significa que você não passe por momentos, às vezes até de dúvida, de incertezas, de retrocesso em algumas áreas que possa aparentemente estar te afetando
de maneira negativa. Isso tudo não tem a ver com o avanço em direção a Jesus, porque até nas lutas, até nas dificuldades, e coincidentemente, o Fabiano, mais conhecido como Paulista, falou exatamente isso aqui, né? Que num retrocesso aparente, ele na verdade avançou em direção a Jesus. Então, gente, nas nossas lutas, que a gente está, em teoria, indo para trás, se você estiver avançando em Jesus, para onde você está indo? Para frente, para o alvo, né? Nas suas batalhas, nas suas dificuldades. Se você souber para onde avançar, se você souber no que avançar, você nunca vai retroceder. Se o seu avanço for sempre em direção a Jesus. Então, gente, avançando para perto de Jesus. Esse é o título da nossa mensagem hoje, do que a gente está falando. E esse é o ponto principal, o verdadeiro avanço. O verdadeiro avanço é em direção a Jesus. Você pode avançar nas suas finanças, você pode progredir financeiramente, você pode regredir profissionalmente, você pode avançar intelectualmente, você pode regredir fisicamente, né, no seu corpo físico. Isso tudo não tem a ver. Isso tudo não caracteriza a vida de um cristão. O que caracteriza o verdadeiro avanço que nos caracteriza é o avanço em direção a Jesus. E aí, gente, olha só o que Jesus, o próprio Jesus fala em Mateus 6,33. Jesus diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Então, gente, quando avançamos em direção a Jesus, todo o resto se alinha, todo o resto se resolve, todo o resto se arruma e acaba seguindo e obtendo o mesmo ritmo e a mesma direção para onde o teu avanço verdadeiro está indo. Então, se você avança em direção a Jesus, mais dia, menos dia, você vai puxar todo o resto da sua vida para que a sua vida como um todo avance também nas suas respectivas áreas. Faz sentido isso que eu estou falando? Você entende isso? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas. E Jesus estava falando, que coisas são essas, né? O que você tem que vestir, o que você tem que comer, aonde você vai morar. As preocupações dessa vida vão se ajustar, te serão acrescentadas. Então, gente, não se permita ser levado a focar em qualquer outra coisa que não seja Jesus. Esse mundo, ele batalha, as coisas ao nosso redor batalham pela nossa atenção. Batalham pelo nosso foco. Tudo e todos querem que você foque em si, né? Então, você está num constante ranking de decidir o que você vai colocar em primeiro lugar. Qual é o foco que você vai dar hoje? Para o que você vai dar atenção? E aí, geralmente, a gente dá atenção para aquilo que está pegando fogo, né, gente? Aquilo que está em pior estado, a gente fala, eu vou focar nisso. E o mundo adora isso. Então, em todo momento, sempre vai ter um fogo acendendo aqui. A hora que você apaga esse fogo, vai ter outro aparecendo ali. E essa vai ser a sua vida. Para o resto da vida, é apagando incêndiozinhos se você começar a dar atenção a tudo o que o mundo te oferece. Mas isso, gente, é distração do verdadeiro foco. Não se permita ser levado a focar e a avançar somente em direção a essas coisas passageiras. Porque o que você busca, no que você foca, é realmente para onde você vai avançar. Se você se convencer e determinar de que você vai avançar em certa área e você vai fazer de tudo para aquilo dar certo e avançar e progredir, sabe o que vai acontecer? Provavelmente aquilo vai dar certo, você vai avançar e você vai progredir. Essa é a realidade do mundo. No que você foca, naquilo que você dá a sua atenção, a sua energia, naquilo onde você coloca todo o seu esforço, é para onde você geralmente avança. Mas, de novo, qual é o verdadeiro avanço que a gente pode ter nessa vida? Para perto de Jesus. Nosso maior esforço, nosso maior foco, a nossa maior atenção, toda a nossa energia deve estar constantemente sendo realinhado
para que a gente foque em Jesus, avance para Jesus, gaste tempo com Jesus, se pareça cada vez mais com Jesus. Em Lucas 10, 38, tem um episódio também famoso para quem está na igreja já há algum tempo. Você conhece a história de Marta e Maria. Lucas conta essa história, né? Lucas 10, 38 fala o seguinte: caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada. Em outras versões da Bíblia falam o seguinte: Marta, porém, estava distraída com muito serviço. E aproximando-se dele, né, Marta aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Quantas coisas são necessárias segundo Jesus? Quantas, gente? Uma. Uma coisa é necessária. Mas Jesus tem muito serviço, tem muita coisa para fazer. Pois é, mas olha só. Uma coisa é necessária. Você realmente acredita nisso, gente? Você realmente crê nisso? Porque se a gente alega sermos seguidores de Jesus, crermos na sua palavra, crermos no que ele fala, isso aqui faz parte da nossa vida. Uma coisa é necessária: eu sentar aos pés de Jesus e ouvir a palavra dele. Em outras palavras, eu estar perto dele, avançar para perto de Jesus. Todas as outras coisas, o que eu faço? O que a gente faz em relação às outras coisas? A gente deixa nas mãos de Deus, crendo que ele vai cuidar de tudo. Amém? Gente, o verdadeiro descanso, ouve isso, o verdadeiro descanso, ele não é você não fazer nada. Tem gente que acha que verdadeiro descanso, o descanso da graça, o descanso de Cristo, é você sentar de braços cruzados e não fazer nada. Ou, de preferência, jogar um videogame. Não é isso. Adão, quando foi criado, ele foi criado no descanso, ele foi criado na graça. E Deus falou assim: você tem muita coisa para fazer. Muita coisa para alcançar. Animais diversos para nomear. Muito território, muita criança para fazer, crescer e multiplicar e sejam frutíferos. Você tem muita coisa para fazer. Mas todos os dias, Deus se colocava à disposição para estar ali perto de Adão, perto de Eva. Então, gente, esse é o verdadeiro descanso do cristão. Nós hoje, como nova aliança, como aliança em Cristo, nosso descanso é estar perto de Jesus. Sabendo que em tudo que a gente fizer, quando a gente sair da presença de Jesus, entenda, e formos para o nosso trabalho, adivinha quem está ali com a gente? Jesus. E eu estou buscando a Jesus antes de estar buscando o sucesso. Quando eu estiver na minha casa, eu estou buscando a quem? A Jesus, em tudo que eu fizer. Quando eu estou trocando aquela fralda do meu filho, eu estou, na verdade, buscando, estou fazendo como se fosse para Jesus. Quando eu estou lavando aquela louça que eu estou buscando a Jesus. Quando eu estou fazendo em tudo que eu fizer, eu estou fazendo, e fazendo numa postura de descanso, não de preocupação como Marta, não de inquietude, não de distração. Eu não estou distraído com as coisas dessa vida. Eu estou focado em Jesus. Até no Antigo Testamento, o rei Davi já dizia isso. Olha só esse salmo lindo, Salmo 27, 4. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Por que eu peço uma coisa? E por que eu quero morar na casa de Deus? Para eu contemplar, para eu poder olhar, para eu poder fazer igual Maria fez aos pés de Jesus, para que eu possa ouvir a palavra de Deus. Para quê? Porque isso demonstra que a postura do meu coração está avançando para Jesus e não para o resto das coisas, não para as coisas passageiras, não para as coisas desse mundo. Amém, gente? Tem alguém aqui querendo avançar para perto de Jesus? Amém.
E eu gosto sempre de me fazer essa pergunta. Por quê? Por que eu sou cético da própria mensagem que eu estou escrevendo? Eu pergunto para mim mesmo, Mauricinho, por que eu deveria fazer isso? Ou por que alguém deveria fazer isso? Por que isso é importante para mim? Por que isso é importante para você? Qual a relevância disso na nossa vida? E a realidade é a seguinte: a palavra de Deus promete que existe um prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus para os que avançam em direção a Ele. Gente, tem um prêmio para mim e para você, esperando no momento em que a gente avança em direção a Jesus. Não é isso que Paulo fala? Ele termina aquele versículo dizendo o seguinte, aquela passagem em Filipenses 3:12, no versículo 14, ele fala: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E aí olha só o que Jesus também diz. O próprio Jesus, Mateus 6, versículos 5 e 6. E quando vocês orarem, ou seja, quando vocês buscarem a Deus, ou seja, quando vocês se desligarem das coisas desse mundo e focarem em mim, quando vocês avançarem em direção a mim, quando vocês me puserem como foco da sua atenção, como centro do que vocês estão fazendo, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. O seu pai te recompensa pelo avanço que você faz em direção a Ele. Que coisa maravilhosa, gente. Não só Ele te capacita para avançar em direção a Ele, mas quando você faz o avanço, quando você avança em direção a Ele, Ele ainda te premia, te recompensa. Que coisa maravilhosa. Essa é a beleza do Evangelho, amém? Essa é a graça de Deus, que não só te dá uma missão, mas também te capacita para cumprir a missão, e quando você cumpre a missão que Ele te deu e te capacitou para fazer, Ele te premia. Que coisa maravilhosa. Olha só, Colossenses 3, 23 e 24 fala o seguinte: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Aquilo que eu estava falando antes. Tudo que vocês fizerem, tudo, façam de todo o coração, como para o Senhor. E não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Gente, quando você serve a Cristo, quando você serve a Jesus, Ele te recompensa. Ele te paga pelo trabalho que Ele mesmo te capacita para fazer. Outro dia eu ouvi isso na internet, achei interessante. Ele falando o seguinte, alguém falando o seguinte: gente, na igreja não existe voluntário. Aí eu, opa, que isso? Ele falou: só existe trabalhador, porque toda vez que você faz algo para Jesus, Ele te paga muito mais do que aquilo que você mereceria. Eu falei: caramba, é verdade. A gente às vezes até se vangloria, né? Eu sou voluntário na igreja, eu estou fazendo de graça. Tá não. Você está fazendo de graça para a igreja, mas para Jesus Ele te paga. Para Jesus Ele te recompensa. Isso é uma boa notícia, gente. Isso é maravilhoso. Você saber que em Cristo, tudo que você faz, o avanço que você faz em Cristo não é em vão. Ele te recompensa, Ele te paga, Ele te abençoa, Ele te dá um prêmio para tudo que você fizer em direção a Ele, para Ele, servindo como se fosse para Ele. Então, gente, em outras palavras, por que eu deveria, em tudo que eu fizer, estar avançando para perto de Jesus? Por quê? Porque eu quero o prêmio. Eu não sei você. Eu não sei você. Mas eu quero o prêmio que Deus tem para mim. Eu quero a recompensa que Ele tem para mim. Eu quero desfrutar da herança, como esse versículo em Colossenses fala: receber do Senhor a recompensa da herança que Cristo tem para mim. Quem aqui quer esse prêmio, gente? Amém? Então vamos avançar
em direção a Jesus. Mais alguns versículos que falam sobre isso. Hebreus 11, versículo 6, fala o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, olha só, quem dele se aproxima, ou seja, eu vou parafrasear, aqueles para o qual avançam em direção a ele, precisam crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que avançam para perto dele, para perto de Jesus. Ele recompensa aqueles que o buscam. Por último, nessa sessão que a gente está de ver que Deus recompensa até no último dia, gente. Em Apocalipse fala o seguinte, Apocalipse 22, 12. Vejam, Jesus falando, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Jesus vai retribuir cada um de acordo com os seus atos. Adivinha qual vai ser o meu ato que Deus queira que Ele me retribua? O ato de que eu avancei em direção a Jesus. Logo, a recompensa vai vir de quem? Dele, para a minha vida. E eu te convido a fazer da sua vida, para que você chegue no último dia e Jesus pergunte para você, e aí, quais foram os seus atos? E você falou, olha, que você não diga, olha, eu fiz tal coisa, eu conquistei, ou então eu errei um monte de besteira, que você não demonstre nada disso, que você apenas diga assim, Jesus, a única coisa que eu fiz na minha vida foi avançar em direção a você. Foi te buscar de todo o meu coração, foi te colocar em primeiro lugar, foi focar minha energia em você, buscar o teu reino. Eu não sei, mas eu acho que foi isso que eu fiz. Jesus vai olhar para você e falar, foi exatamente isso. Servo bom e fiel, vem desfrutar da recompensa, da herança, da glória, para sempre ao lado de Deus. Amém? É isso que eu quero, gente. É isso que eu quero. Que eu não seja encontrado naquele dia, no último dia, me gabando das coisas que eu fiz, mas me gabando do fato de que eu deixei tudo para o lado e avancei em direção a Jesus. Gente, esse é o prêmio que Deus tem pra gente. Não só no último dia, não só no céu. A gente ouve isso sendo pregado dessa plataforma aqui, todo domingo, de que a herança que nós temos não é só para um dia, para o céu. É também, talvez seja em última instância a última, né? Mas não é só isso. O prêmio que Deus tem pra gente é, para começar, a salvação do nosso ser. E o que a gente sabe que é salvação? Sozo, no grego sozo, fala sobre ser salvo, ser restaurado, ser recuperado, ser curado. Tem alguém aí precisando de cura, de recuperação, de salvação, de transformação? Então Deus tem isso para você. O que é o prêmio quando a gente avança em direção a Jesus? É a conformidade a Cristo, ou seja, quando a gente adora algo, quando a gente foca em algo, quando a gente venera alguma coisa, quando a gente se move em direção a alguma coisa, você se torna igual àquilo a que você dá a tua adoração. Então, gente, o resultado de avançar em direção a Jesus é ser mais semelhante a Jesus. Quem é que precisa um pouquinho mais de ser semelhante a Jesus, amém? Eu preciso disso. Gente, nós somos co-herdeiros das promessas, que coisa maravilhosa. A Bíblia fala que todas as promessas que são para Jesus, agora também são para a gente, são para mim e para você. Nós somos co-herdeiros das promessas. Um lar no céu, a gente acabou de falar isso, gente, que coisa maravilhosa. A Bíblia fala que Jesus está preparando, com licença, Deus está preparando um lar no céu para você, amém? Glória a Deus. Uma família de irmãos, gente, que coisa maravilhosa. Quando você avança em direção a Jesus, você encontra outras pessoas que estão avançando também. Aonde elas estão? Aqui, ó, do seu lado. E você pode agora não viver uma vida sozinho, mas uma vida em comunhão, uma família aqui na terra. Você encontra um propósito divino. A gente fala tanto aí fora, né? Para que eu nasci? Por que você tem que achar o seu propósito? Gente, o seu propósito é seguir a Jesus. É se tornar igual a Ele. Amém?
Desculpa, gente. Existem inúmeras outras bênçãos espirituais te esperando, como prêmio, como recompensa do seu avanço em direção a Jesus. Amém? Gente, existe poder e existe um prêmio em esquecer-se das coisas que ficaram para trás e avançar para as que estão adiante, prosseguindo para o alvo. Existe um poder e existe um prêmio para isso. Existe poder, gente, quando você olha para as mágoas que você possa ter tido no passado e você fala, gente, fulano me machucou. O que a palavra tem a dizer a respeito disso? O que Paulo diria? Esquece das coisas que ficaram para trás e avança. Quando você lembrar da mágoa que você sofreu no passado, a sua resposta tem que ser, eu estou prosseguindo para o alvo. Eu não vou ficar preso no passado. Eu estou prosseguindo. E da frustração que você teve de tentar e tentar de novo, e tentar mais uma vez e não deu certo. O que eu faço com essas frustrações que às vezes me corroem, me prendem? O que eu faço? Esqueço e avanço para onde? Para o alvo. Eu estou prosseguindo. A sua resposta para a frustração que você possa ter é, eu estou prosseguindo para o alvo. O que eu faço com aquele ressentimento? Eu não tive nada a ver com a situação e acabei pagando pato. Eu não tive nada a ver com aquilo e até hoje eu estou pagando por algo que aconteceu no passado. O que eu faço com isso? Eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e eu prossigo em direção ao alvo, que é Jesus. O que eu faço com meus saudosismos? Naqueles velhos e bons tempos. Naquela época que era bom. Gente, a gente não percebe, mas a gente está se agarrando ao passado. Mas as músicas daquela época. Mas a igreja naquela época. Mas a minha família. Mas tudo naquela época sempre vai ser melhor naquela época. O que eu faço com isso? Deixo para trás e avanço em direção ao alvo. Eu prossigo para o alvo que é Jesus. Amém? Você pode dizer isso comigo? Eu estou prosseguindo. Eu não sei o resto das pessoas, eu não sei as pessoas ao meu redor, eu não sei dos outros, mas eu, na minha vida, eu estou prosseguindo. Eu estou indo em direção ao alvo. Eu estou esquecendo do que ficou para trás e estou seguindo em frente. O poder do Espírito Santo em você te capacita a esquecer e avançar. Mas eu não consigo. Realmente não consegue. Deixa Deus trabalhar no seu interior para que Ele te capacite a esquecer e avançar. Esquecer e avançar. Não se permita ficar estagnado no passado. Não se permita. Por quê? É tão bom ficar no passado, é tão bom ficar guardando, né? Não é gostoso, gente, ficar remoendo? Não é gostoso, às vezes, de noite, botar uma música triste e ficar pensando em quantas outras pessoas te machucaram, né? Não é bom. Só para aquele momento, porque para a tua vida aquilo ali é um câncer te corroendo. Você não vai chegar a lugar nenhum fazendo isso. Então esquece das coisas que passaram e siga adiante, avance para perto de Jesus. Avance para perto de Jesus. Existe um prêmio te aguardando. Agora, gente, para a gente terminar aqui, eu já estou quase terminando. E informação sem aplicação tem pouca transformação. Não é verdade? Você sabe disso. Você pode ler o quanto você quiser. Se você não aplicar, você pode ouvir o quanto você quiser. Se você aplicar, né, não te transforma só receber a informação. Você precisa aplicar. Como é que eu avanço em direção a Jesus? Como que eu faço para avançar para perto de Jesus? Eu vivo no Espírito. Primeira coisa, são 3 pontos que eu quero rapidamente passar contigo. Eu vivo no Espírito. O que é viver pelo Espírito? É você adorar Jesus. É você estar em constante adoração. É você estar em constante lembrança de que o mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. É você adorar Jesus. É você adorar em espírito. A Bíblia, Jesus fala que os verdadeiros adoradores adoram em espírito. Então, como que eu vivo pelo Espírito? Eu adoro Jesus. Segundo ponto, eu edifico os outros. Edificar os outros me faz avançar para perto de Jesus. O meu serviço, minha doação, minha prestação de serviço a outras pessoas, em nome de Jesus,
Em tudo que vocês fizerem, façam como a Cristo. Não foi isso que a gente acabou de ler? Em tudo que eu faço, eu estou servindo outras pessoas. O que eu estou fazendo? Eu estou avançando para perto de Jesus. Quando eu proclamo o Evangelho, gente, quando eu falo das boas novas, quando eu prego a palavra de Deus, quando eu falo de Jesus para alguém no meu condomínio, no meu trabalho, na minha casa, eu estou proclamando o Evangelho da graça. E adivinha o que eu estou fazendo? Eu estou avançando para perto de Jesus. Agora, gente, imagina se todos nós, cada um de nós, todo mundo, 100%, imagina todo mundo que está conectado online, ouvindo essa mensagem, avançasse um passo em direção a Jesus. O que poderia acontecer? Para por um segundo, 10 segundos, o que poderia acontecer se centenas de pessoas avançassem em direção a Jesus essa semana? Se você que não participa, fala o seguinte: eu vou adorar Jesus com um passo a mais. Eu vou participar de uma reunião de oração. Amanhã, às 8 horas, quinta-feira, amanhã às 8 da noite, quinta-feira às 8 da manhã, reunião de oração aqui na igreja. Eu vou fazer isso. Eu vou avançar em direção, na minha adoração, em viver pelo Espírito, em buscar Jesus. Imagina se todos nós, cada um de nós, escolhêssemos uma área para a gente avançar. Eu vou avançar no meu serviço. Eu vou avançar em me dedicar a outras pessoas, em fazer algo por outras pessoas, seja na igreja, seja fora da igreja, seja na minha casa. Eu vou avançar no meu serviço aos outros como a Cristo. Imagina, gente, se cada um de nós a gente escolhesse um desses. Eu vou avançar em encorajar, em dar uma palavra de ânimo, em pregar a palavra de Jesus para outras pessoas. Eu vou ver pessoas sendo alcançadas para Jesus. Imagina se a gente avançasse na nossa capacidade de pregar o Evangelho, na nossa capacidade de pregar as boas novas, de dar uma palavra de ânimo, de encorajamento. Eu consigo imaginar, eu vejo a igreja de Jesus avançando de graça em graça, de glória em glória. E eu acredito que todos nós podemos fazer isso essa semana. Podemos escolher uma área, podemos escolher um passo que a gente possa dar e que seja um avanço não em direção às coisas desse mundo, mas um avanço em direção a Jesus. Porque, gente, qual é a alternativa, gente? Qual é a alternativa a avançar em direção a Jesus? É ficar preso no passado. É ficar preso no mesmo lugar. É ficar focado nas coisas desse mundo. É progredir e avançar em coisas que estão aqui hoje e amanhã já não estão. Em coisas que são passageiras. Eu não quero isso. Eu quero avançar em direção a algo duradouro, algo que seja firme. A Bíblia fala que Jesus é a nossa rocha eterna, que nele é o nosso fundamento, que nele ninguém se abala. Então eu quero isso para a minha vida. Eu não quero, Deus me livre, focar em qualquer outra coisa, em perceber que no final da vida eu avancei pra caramba em coisas que não importam. Eu quero avançar no que importa. E o avanço importante, o avanço principal é em direção a Jesus. Então, gente, só existe um lugar para onde você pode avançar de verdade, que é para mais perto de Jesus. E existe um prêmio do chamado celestial para aqueles que avançam em direção a Jesus. E a gente esquece das coisas que estão no passado e progride para o avanço em direção ao alvo. Amém? Amém? Você pode ficar de pé comigo? Eu quero orar com você. E a gente vai participar da ceia, já em um momento, mas antes da gente participar da ceia, eu queria orar com você e saber se tem alguém aqui nesse lugar que nunca entregou a vida para Jesus, porque o primeiro passo em direção a Jesus é você, na verdade, entregar a sua vida para Ele, não é verdade? É você falar o seguinte, eu não tenho como avançar em direção a Jesus sem antes eu perder a minha vida, é isso que a Bíblia fala. É algo que no mundo da lógica é incoerente. Você perde a sua vida para ganhar Jesus. Você perde a sua vida, você se deixa morrer, você se entrega, você se rende a Jesus.
e você ganha a vida eterna, você ganha a salvação, você ganha isso tudo que a gente está falando aqui hoje. Então, eu queria saber se tem alguém aqui presente que nunca entregou e que quer falar o seguinte: levanta sua mão bem alto e eu vou orar com você. Eu quero entregar a minha vida para Jesus hoje. Amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Levanta sua mão bem alto para eu poder, só quero orar contigo. Deus te abençoe, amém. Desse lado tem alguém? Você que está online, conectado conosco, você faz parte dessa família, coloca no chat, onde quer que você esteja, no YouTube ou na igreja online, que você aceita Jesus como Senhor da sua vida, e vai ter gente também para orar contigo aí nas nossas plataformas online, amém? Eu quero que todo mundo repita essa oração comigo junto, e você, principalmente você que levantou sua mão, ora isso, declara isso bem alto: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, eu deixo tudo que passou para trás, eu agora obtenho uma nova vida em Cristo Jesus. Obrigado pelo propósito, obrigado pelas bênçãos, obrigado pela nova vida que você tem para mim. Você é o meu Senhor, o meu Salvador. A minha vida está nas tuas mãos. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus e também a quem aceitou Ele. Meu irmão, deixa eu te falar. Ouve o seguinte. Essa foi a melhor decisão que você poderia ter tomado na sua vida. Porque a partir de agora, a sua vida está nas mãos de Jesus. E não há nada que possa impedir você de avançar em direção a Ele. Amém?